Olá, a nossa aula de hoje é a respeito de veículos. Os veículos, vocês sabem, fazem parte do trânsito, você convive com diversos tipos de veículos, várias espécies de veículos. E por que conhecer veículos? Várias implicações existem em relação a isso. A principal delas é você saber como se comportar. Se você está num veículo automotor, quais são as regras aplicáveis a esse veículo motorizado, se você precisa registrá-lo, se você precisa ou não licenciá-lo, onde deve fazer isso, se você está circulando, por exemplo, com uma bicicleta, que é um veículo de propulsão humana, se você não deve andar na mesma mão de direção dos demais veículos motorizados ou andar pela contramão, se você está num veículo de propulsão humana, por exemplo, um carro de mão, o carrinheiro, o popular carrinheiro, como que você deve se comportar, se é igual a um pedestre ou se é igual a um condutor de veículo, se você está numa carroça, numa charrete, a questão tributária, conforme a classificação do veículo, ele vai pagar mais ou menos tributo, como por exemplo o IPVA. Então, diversas são as aplicações que você tem e que merece o conhecimento com relação ao tratamento que o Código de Trânsito dá aos veículos, conhecer a classificação do veículo, saber qual que é a finalidade que ele se propõe. Então a nossa aula de hoje vai versar a respeito dos veículos, iniciando pela sua classificação. A classificação dos veículos se encontra no artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro. E ele se classifica, a classificação que é trazida nesse dispositivo é de três maneiras, quanto à tração, quanto à sua espécie e quanto à sua categoria. Com relação à tração, para que serve a classificação quanto à tração? É para saber qual que é a forma de movimentação do veículo, qual que é a força motriz que o faz se movimentar. E com relação à tração, a classificação que é trazida é a seguinte: o veículo pode ser automotor, elétrico, propulsão humana, tração animal, reboque ou semi-reboque. O veículo automotor é aquele cuja definição se encontra no anexo 1 do Código de Trânsito, é aquele que se move por seus próprios meios, é aquele que tem uma força motriz própria, ou seja, ele pode ser um veículo motorizado que a sua própria força é que faz o seu deslocamento. É incluído nesse conceito também o ônibus cuja força motriz decorre da energia elétrica, que é popularmente conhecido pelo trólebus ou ônibus elétrico. Ele também se encontra com essa mesma classificação. O legislador, ele separou nessa classificação o veículo automotor do elétrico, mas hoje, modernamente, você vê vários veículos com baterias próprias, independente da ligação com a rede elétrica, como é o caso do trólebus, e que nós também entendemos que eles são veículos considerados automotores ou motorizados, até porque o tratamento que o Código de Trânsito dá em outros dispositivos, que iremos exemplificar, é o mesmo. Por exemplo, o artigo 120 do Código, ele estabelece que todo veículo automotor e elétrico deve ser registrado no órgão executivo estadual, que é o DETRAN. Portanto, seja ele com bateria própria, seja ele com motor a combustão, ele precisa ser necessariamente registrado e licenciado no DETRAN. O artigo 130, que trata do licenciamento, da mesma maneira, todo veículo automotor e elétrico deve ser licenciado anualmente no órgão executivo estadual, onde o seu proprietário tem residência ou domicílio, ou seja, o mesmo tratamento dado para o automotor e para o elétrico. Para fins de habilitação, do artigo 140, tanto o veículo automotor quanto o elétrico tem o mesmo tratamento para fins de categoria de habilitação. Então, decorrente dessa leitura, dessa classificação, é que nós somos por concluir que o veículo automotor e elétrico recebem o mesmo tratamento e ambos eles se movem por seus próprios meios, seja ele com combustão interna ou seja ele movido por baterias próprias, e expressamente aquele que obtém a sua energia decorrente da rede pública. Veículo de propulsão humana é aquele em que a força humana é que faz com que o veículo se movimente. E nós temos dois grandes representantes: a bicicleta e o carro de mão. O carro de mão que pode ser representado pelo carrinho de sorvete, pelo carrinho de mão propriamente dito, para transportar cargas, pelo carrinheiro que transporta papel ou material reciclável, que tradicionalmente nós vemos pelas vias públicas. Aqui é um detalhe muito interessante. O artigo 68, parágrafo 1º, ele estabelece que o ciclista desmontado, ou seja, desembarcado da bicicleta, ele é um pedestre para todas as finalidades, direitos e obrigações. Então, quando o ciclista está sobre a bicicleta,
bicicleta, ele é um condutor de veículo, ele deve se comportar como qualquer condutor de veículo, seguindo na mão de direção dos demais veículos, obedecendo o semáforo de veículos, ele não pode se utilizar da calçada ou mesmo da faixa de travessia de pedestre, ele vai se comportar como um condutor de veículo quando está sobre a bicicleta. Inclusive, na eventualidade de choque entre um veículo automotor e uma bicicleta, não se conceituaria como um atropelamento, e sim como uma colisão. Colisão é o choque entre dois veículos ou veículo e um objeto. Agora, atropelamento é a colisão entre veículo e animal ou veículo e pessoa humana. Portanto, um ciclista embarcado conseguiria atropelar, mas não ser atropelado por um outro veículo motorizado, por exemplo. Com relação ao carro de mão, que também é um veículo de propulsão humana, apesar do seu condutor estar com os pés no chão, ele deve se comportar não como um pedestre, e sim como um condutor de veículo, ocupando a faixa de circulação dos demais veículos, na mão de direção, não devendo ocupar a calçada. Ele é, portanto, tratado, tanto o carrinheiro quanto o ciclista, quando estiver montado, ele vai ser tratado como um condutor de veículo, exceção lembrada agora há pouco, de que se o ciclista estiver desembarcado, desmontado, como a expressão que o código usa, ele se portará como um pedestre. O veículo de tração animal, por óbvio, quem traciona, quem faz o deslocamento à força motriz é um animal. Nesse caso, os grandes representantes que nós temos são a charrete, que é para transporte de pessoas, de passageiros, e a carroça, que é para transporte de cargas. Nesse caso, também, o comportamento será semelhante ao de qualquer outro veículo. A circulação deverá ser feita pelo bordo da pista, não, logicamente, pela calçada. Ele vai ser conduzido na mão de direção dos veículos, obedecer o semáforo dos demais veículos. Importante destacar também que tanto o veículo de tração ou de propulsão humana quanto de tração animal, os responsáveis por seu registro e licenciamento são os órgãos executivos municipais, nos termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro. Então são as prefeituras, através de seus órgãos de trânsito, seus órgãos executivos de trânsito, quando logicamente demonstram o interesse em regulamentar o registro, o licenciamento e a própria autorização para a condução dos veículos de tração animal e de propulsão humana, é que tem essa competência. Portanto, não é no Detran que você vai encontrar suporte para registro e licenciamento de bicicleta ou de carro de mão ou mesmo autorização, e sim no órgão executivo municipal. E por último, nessa classificação quanto à tração, o reboque ou semi-reboque, na verdade, o reboque, o semi-reboque, esse nome não dá ideia de dimensão ou do tamanho. Por ser semi-reboque, você imaginaria algo menor do que reboque. Na verdade, em termos conceituais, o reboque é aquele que se apoia sobre seu próprio eixo ou ele fica no equilíbrio sem depositar peso sobre o automotor que o está tracionando. Enquanto o semi-reboque, ele deposita seu peso sobre o veículo automotor. A característica que define o reboque e semi-reboque é o fato dele ser movimentado, ser tracionado por um veículo motorizado. Então, essa que é a característica do reboque ou semi-reboque. A força motriz que o faz deslocar, que o faz se movimentar, é um veículo motorizado, é um veículo automotor. Então, essa foi a primeira classificação dos veículos com relação à sua tração, ou seja, a força motriz que o faz se deslocar. A próxima classificação dos veículos é em relação à sua espécie. E nesse aspecto, ele pode ser de passageiro, de carga, um veículo misto, de tração, de competição, ele pode ser um veículo especial, ele pode ser um veículo de coleção. Com relação aos veículos de passageiros, os veículos de passageiros, eles se destinam ao transporte de pessoas e suas bagagens. E nesse aspecto nós temos a classificação, a subclassificação dos veículos de passageiros, que pode ser a bicicleta, o ciclomotor, a motoneta, motocicleta, o triciclo, o quadriciclo, automóvel, o micro-ônibus, o ônibus, o bonde, o reboque, semi-reboque ou a charrete. Retomando esses conceitos, para que você saiba quais são os veículos que a gente se referiu como veículo de passageiro. A bicicleta, por óbvio, não há muito o que explicar. Ou seja, é o veículo de propulsão humana, no qual o ciclista, logicamente, movimentando-se através dos pedais, faz o deslocamento do seu veículo. Popularmente, todo mundo sabe o que é uma bicicleta.
O ciclomotor já traz alguns detalhes. É um veículo de 2 ou 3 rodas em que a velocidade máxima não pode suplantar aos 50 km por hora e a sua cilindrada, ou seja, a capacidade do motor, a capacidade volumétrica do motor, ela não pode, o motor a combustão não pode ultrapassar aos 50 cilindradas ou 50 centímetros cúbicos, que é a capacidade máxima. Se qualquer um desses conceitos em relação à cilindrada ou à velocidade for ultrapassada, nós iremos estar diante de uma motoneta ou de uma motocicleta, cuja diferença é a seguinte: na motoneta, o condutor ele vai sentado, enquanto que na motocicleta, o condutor ele vai montado. Essa é a diferença entre motoneta e motocicleta. A motoneta, o condutor é o veículo de 2 rodas, em que o condutor ele vai sentado na motoneta, e a motocicleta, o veículo de 2 rodas, em que o condutor ele vai na posição montada, ainda assim podendo ter o carro lateral ou o sidecar, que não o coloca na classificação de triciclo, apesar de 3 rodas. A motocicleta com o sidecar, ela continua sendo tratada como motocicleta, só que com o carro lateral, ou popularmente conhecido pelo sidecar. O triciclo é o veículo de 3 rodas motorizado que não se enquadra no conceito de ciclomotor, portanto tem mais cilindrada do que as 50 do ciclomotor e a velocidade ultrapassa os 50 km por hora. O único detalhe é que a Convenção de Viena, ela delega ao fabricante ou importador se a classificação do veículo de 3 rodas será como triciclo ou automóvel de 3 rodas. Ou seja, atualmente nós vemos vários veículos que possuem 3 rodas, mas literalmente são uma configuração estética de um automóvel. Muitas vezes possuindo 2 rodas dianteira e uma traseira, ou ao contrário mesmo, mas a configuração toda de um automóvel. Então a Convenção de Viena permite que o fabricante ou importador, desde que o veículo não ultrapasse os 400 kg de peso, ele classifique ou como automóvel 3 rodas ou como triciclo. Em qualquer caso, o veículo de 3 rodas, ele vai ser dispensado da placa dianteira, como o mesmo tratamento que é dado às motocicletas que não precisam de ter a placa dianteira. O quadriciclo também ele guarda uma peculiaridade, que muitos fabricantes o colocam como tratores. Então muitos quadriciclos, que são aqueles veículos que têm uma estrutura semelhante a de uma motocicleta, porém com 4 rodas, alguns fabricantes o colocam na condição de tratores, inclusive para fins de tração agrícola, etc. E outros até geralmente utilizados fora de estrada como quadriciclo. Ele sendo classificado como quadriciclo está sujeito ao registro, ao licenciamento como qualquer outro veículo automotor. O automóvel é outro veículo de passageiro cuja capacidade de pessoas que ele vai transportar não pode exceder a 9 lugares, incluído aquele assento ocupado pelo motorista. Portanto, nessa contagem de capacidade de passageiros, não podendo ultrapassar 9 pessoas, o veículo ele vai ser classificado como um automóvel. Dentro desses conceitos que vimos até agora, o veículo é tratado como um veículo de transporte individual. A partir de agora, tratado como micro-ônibus, o micro-ônibus é o veículo de transporte de passageiros cuja capacidade se encontra entre 10 e 20 lugares. Ele, nesse caso, já passa a ser tratado como um veículo de transporte coletivo, ou seja, ultrapassada a capacidade de 9 ou mais que 9, portanto 10 inclusive em diante, incluído nessa contagem o motorista, o condutor do veículo, e essa informação você vê no documento do veículo, onde diz no campo capacidade. Se estiver entre 10 e 20 lugares, o veículo é considerado um micro-ônibus. Quando ultrapassa essa quantidade para mais do que 20 lugares, ele é classificado como ônibus. O bonde é outra classificação também trazida com relação à espécie, transporte de passageiros e ao veículo elétrico propriamente dito e que circula sobre trilhos. A classificação também com relação ao veículo de passageiros é o reboque e semi-reboque. Você é mais habituado a ver circular nas vias o reboque e semi-reboque com a finalidade de transportar cargas, mas também é comum que você vá em algumas cidades, principalmente litorâneas, em que há passeios turísticos de deslocamento, em que existe, por exemplo, um caminhão-trator, popularmente conhecido como o cavalinho, um caminhãozinho destinado a
tração de um reboque semi-reboque, e o veículo que está sendo tracionado, ele é destinado ao transporte de pessoas. Então, o reboque e semi-reboque, nós encontraremos a sua classificação tanto com a finalidade de transportar pessoas, ou seja, veículo de passageiros, quanto veículo de carga. Importante também lembrar que o reboque e semi-reboque, seja ele de carga ou seja ele de passageiros, ele também está sujeito ao registro junto ao órgão executivo estadual, que é o DETRAN, tanto pela disposição do artigo 120, que trata do registro, o licenciamento no artigo 130, a habilitação conforme a capacidade e a dimensão desse reboque ou semi-reboque, ela pode ser alterada a categoria também. Portanto, o reboque semi-reboque, que é o veículo que estará sendo tracionado por um veículo automotor, como nós vimos agora há pouco na classificação quanto à tração, ele pode se destinar tanto ao transporte de pessoas quanto de cargas. A charrete, o último veículo a ser classificado como de passageiros, é o veículo de tração animal destinado ao transporte de pessoas. Agora, a outra classificação quanto à espécie são os veículos de carga. Aqui também nós vamos encontrar a motoneta, que já foi definida por nós, a motocicleta, o triciclo e o quadriciclo. Esses 4 primeiros veículos, a definição fica a mesma, só que a destinação, a finalidade é para transporte de cargas. Vocês já viram aquelas motos, motocicletas, em cuja adaptação ou originalmente, ao invés de ter o assento destinado ao transporte de mais um passageiro, ele é destinado ao transporte de cargas, até originalmente, sem citar marca nenhum veículo, mas motos do tipo cargo, por exemplo, que ela já tem a finalidade e mediante transformação através da colocação, por exemplo, de um baú ou de uma grelha para transporte de cargas, apesar de ter a mesma nomenclatura na classificação, motocicleta, algumas se destinam ao transporte de pessoas, de passageiros, e outras ao transporte de carga. Quando nós tratamos do veículo de 4 ou mais rodas, ou seja, a partir da caminhonete, aí sim muda de nome. Enquanto é veículo de passageiro, eu trato como automóvel. Quando é veículo de carga, eu trato como caminhonete. O veículo de passageiro, eu tratei-o como ônibus ou micro-ônibus. O veículo de carga, eu vou chamá-lo de caminhão. Então, falando do veículo de carga, nós já havíamos falado a respeito da motocicleta, da motoneta, do triciclo e do quadriciclo. A caminhonete é o veículo destinado ao transporte de carga, cujo peso bruto total não ultrapassa 3,5 toneladas. O que é o peso bruto total? É a soma do peso próprio do veículo, denominado tara, mais a sua capacidade, que é a sua lotação. A somatória da tara mais a lotação me dá o peso bruto total. Exemplo prático. Supondo, por exemplo, uma caminhonete cujo peso próprio dela seja de 2.000 quilos e a sua capacidade de carga seja de 1.000 quilos. Somando esses dois numerais, o seu peso mais a sua capacidade, nós chegamos ao resultado de 3 toneladas. Portanto, está aquém de 3,5 toneladas, ele vai ser classificado o veículo como uma caminhonete. Caso a somatória desses dois números, do seu peso próprio, mais a sua capacidade, ultrapasse aos 3,5 toneladas, 3 toneladas e meias, aí estarei no conceito de caminhão. Então, o que determina a diferença entre uma caminhonete e o caminhão é o fato do seu peso bruto total, que é a soma da tara, que é o peso próprio do veículo, mais a sua capacidade de carga, denominado lotação. Tara mais lotação igual ao peso bruto total, estando em até 3,5 toneladas, é uma caminhonete, ultrapassando esse número é um caminhão. E novamente o conceito de reboque e semi-reboque, explicamos anteriormente na classificação como passageiros. Nesse caso, reboque e semi-reboque, seja ele para transportar um pequeno reboque, semi-reboque, para transportar uma motocicleta, um jet ski, ou mesmo para servir de porta-malas, ou uma grande carreta rodoviária para transporte de grandes cargas, eventualmente até containers, etc., é o veículo que está sendo tracionado por um automotor, mas com a finalidade de transportar cargas. A carroça, nós vimos na classificação como passageiro que era charrete, destinado ao transporte de pessoas, e para transporte de carga, o veículo de tração animal, ele é denominado carroça. E restou ainda o veículo de propulsão humana, destinado ao transporte de cargas, que há pouco nós exemplificamos como o carrinheiro, ou o vendedor de sorvete, ou de qualquer outro tipo de veículo que esteja sendo empurrado, tracionado por uma pessoa humana, a sua classificação como carro de mão.
A próxima classificação com relação à espécie é o veículo misto. Nesse caso, ele pode ser a caminhoneta, utilitário ou outros. Outros realmente fica muito difícil de você definir, porque é um conceito não palpável. A caminhoneta, ela se qualifica porque passageiro e carga estão dentro do mesmo compartimento. Então você imagine, por exemplo, exemplificando algumas marcas conhecidas, como por exemplo uma Blazer, uma Explorer, que são veículos em que passageiro e carga se encontram dentro do mesmo compartimento e a finalidade dele é tanto para transporte de pessoas quanto de carga. Essa é a conceituação do veículo misto. Então nós temos a caminhoneta e o veículo utilitário, logicamente, por definição, é aquele veículo misto classificado ou qualificado pela sua versatilidade de uso, inclusive fora de estrada, e que nós teríamos os grandes exemplos, por exemplo, as popularmente conhecida por cabines duplas, em que, apesar de transportar mais do que 3 passageiros, ela tem separada o compartimento de carga do compartimento de pessoas. Eu observei agora há pouco transportar mais do que 3 pessoas pelo seguinte motivo. Quando você verifica no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro o conceito de veículo de carga, você verá que ele é destinado ao transporte de cargas, podendo transportar até 2 passageiros, inclusive o seu condutor. Significa o seguinte, para que um veículo seja considerado de carga, não importa que ele transporte até 3 pessoas, incluído o motorista, mas a partir do momento que ele ultrapassa esse número de pessoas, ele já vai ser qualificado como um veículo misto. A próxima classificação é com relação ao veículo de competição. Na verdade, pouco se vê, ou desconheço pelo menos, veículo que tenha sido registrado nessa condição. O que geralmente nós vemos são veículos de competição de autódromo, como Stock Car, Fórmula Truck e outros, que são veículos não utilizados na via pública, portanto acabam não se sujeitando às regras de circulação estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, e sim utilizados fora da via pública em autódromos. Quando transportados, eles assumem a condição de carga, indo sobre plataformas, ou sobre reboques ou semi-reboques. Então, dificilmente, pelo menos desconhecemos que algum veículo esteja classificado, apesar de existir na lei a classificação de competição. Alguém poderia questionar o seguinte, mas os veículos que participam de rally em via pública, podem ser inclusive motocicletas, caminhonetes, caminhonetas, geralmente esses veículos estão classificados na sua complexão original, seja como veículo de carga, veículo misto, veículo de passageiros, e acabam participando de competições em via pública. Lembrando, inclusive, que o fato do veículo estar classificado como veículo de competição não o dispensa de qualquer exigência de outros veículos que tenham outra classificação. Exemplo típico, as motocicletas que participassem, por exemplo, de rally. Muitos competidores não gostariam de ter o espelho retrovisor colocado no veículo, até em função de algum acidente esse espelho poder vir a ter um contato com o seu condutor e causar algum ferimento. Ele não ficaria dispensado, apesar de ter essa classificação como de competição. A próxima classificação é em relação à tração. O veículo classificado com a tração, ele tem a finalidade de tracionar outro veículo. O melhor representante dessa classificação é o caminhão-trator, popularmente conhecido como cavalinho. É aquele caminhão que tem a finalidade de tracionar grandes carretas rodoviárias, que é popularmente conhecido pelas carretas que você se depara nas rodovias. Então você pode verificar que pela própria estética e a configuração de fabricação do veículo, do cavalinho ou caminhão-trator, tecnicamente correta a forma de se referir a ele, ele não tem espaço destinado à carga, como uma caçamba, por exemplo. Ele tem um espaço destinado ao condutor e aos seus acompanhantes, mas ele não tem a destinação de transportar pessoas. A finalidade principal dele, pela própria configuração, é justamente de tracionar outro veículo. E nessa mesma classificação nós colocamos também o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto. Trator de rodas, logicamente não tem muito o que definir, é o trator que possui rodas. O trator de esteiras é aquele que você vê que possui uma esteira, como se fosse um tanque de guerra, por exemplo. E o misto é que possui rodas e esteira. Então essa que é a classificação do veículo quanto à tração e os seus representantes. A próxima classificação é do veículo especial. E, sob esse aspecto,
O grande representante que nós poderíamos exemplificar são os motorhome ou motorcasa, que são veículos derivados, seja de uma caminhonete, de um caminhão, de um ônibus, de um micro-ônibus ou de uma caminhoneta, e que acaba por assumir uma condição que não é nem destinado especificamente ao transporte passageiro, nem é destinado ao transporte de carga, nem pode ser tomado como um veículo misto, porque ele tem uma outra finalidade, que nesse caso é ser um alojamento ou, como o próprio nome diz, uma moradia ou mesmo um estabelecimento comercial, como um escritório ou algo semelhante. Então é uma espécie representante do veículo classificado como veículo especial. Por último, nessa classificação, o veículo de coleção. O veículo de coleção é aquele que possui mais de 30 anos de fabricação, mediante declaração de um clube classificado, homologado para essa finalidade, tem a declaração de um percentual de originalidade que é conservado e pertence a uma coleção. Então, esse veículo, ele em si, ele não tem uma prerrogativa maior, na verdade é apenas uma questão de demonstração de que ele realmente é um veículo que, apesar de ter mais de 30 anos, conserva a sua originalidade, se enquadra nesse conceito, mas ele não goza de nenhuma prerrogativa especial. Mesmo quando, eventualmente, ele tem uma isenção tributária, como no caso do IPVA, cada estado vai estabelecer se é ou não isento de pagamento de tributos, e não necessariamente dentro do conceito de veículo de coleção. Eu vou dar um exemplo. O veículo classificado como de coleção, ele tem mais de 30 anos de fabricação, mas no estado do Paraná, o IPVA, ele decorre isenção quando o veículo é fabricado há mais de 20 anos. Então você veja que nessa classificação com relação à coleção, é mais uma questão de demonstração do seu proprietário de que aquele veículo, ele é fabricado há mais de 30 anos e originalidade. Você pode identificar um veículo que se encontra nessa classificação através da sua placa, é a popular placa preta, é a placa de registro cujo fundo é na cor preta e os caracteres na cor cinza é que demonstra que ele está classificado como um veículo de coleção. A última classificação trazida no artigo 96 é quanto à sua categoria. E nesse aspecto nós temos os veículos oficiais, os veículos de representação diplomática, consular ou organismos internacionais, nós temos os veículos particular, o de aluguel e o de aprendizagem. Retomando cada um deles individualmente. O veículo oficial é aquele que pertence a um dos poderes, seja legislativo, executivo ou do judiciário, portanto é um veículo público, e em decorrência do artigo 120, ele deve, no parágrafo 1º, ele deve ser identificado por pintura nas portas da sigla do órgão ao qual ele pertence. Além do mais, externamente você identifica que se trata de um veículo oficial pela cor da placa de registro, cujo fundo deve ser branco e os caracteres em preto. Apenas os veículos pertencentes à representação da Presidência da República é que serão na cor amarela, verde e amarela. Também são veículos oficiais, mas na classificação trazida com relação à categoria do veículo oficial, também constará na plaqueta de registro a qual dos poderes que ele pertence, aliás, a qual das entidades que ele pertence, se é da União, do Estado Federativo ou do município. Então, por exemplo, se você verificar um veículo pertencente às Forças Armadas, você vai verificar que na placa de registro dele consta lá Brasil. Por quê? Porque pertence a um órgão da União. Se é do Estado da Federação, por exemplo, São Paulo, não a cidade, sim o Estado, ou melhor, Paraná, você verifica que é um veículo oficial pertencente a um dos órgãos do Estado do Paraná, seja o Tribunal de Justiça, seja a Assembleia Legislativa, seja ao Poder Executivo, ao Governo do Estado. E do município, a mesma coisa. Então essa é a forma de identificação do veículo classificado como veículo oficial. Os de representação diplomáticas, consulares, de carreira ou organismos internacionais, eles terão a sua identificação através da placa de registro, ela será na cor azul, o fundo azul, e os caracteres alfanumérico na cor branca. Não existe mais, há mais de uma década, aquela simbologia dos caracteres alfabéticos, por exemplo, CC como corpo consular,
OI como organismo internacional. Atualmente, e há mais de 10 anos, como eu falei, a regulamentação com relação à sua placa de registro é de 3 letras e 4 números, normalmente, sem qualquer outro tipo de diferença, só que a cor da placa, como eu falei, ela será com o fundo azul e os caracteres alfanuméricos na cor branca. Isso indica que pertence a um veículo ou de corpo consular, ou de organismo internacional, ou do corpo diplomático. Isso quando se trata de cônsul de carreira, situações em que o representante ele é de carreira. O cônsul honorário, ele poderá colocar uma plaqueta de forma ovalada com os caracteres CC, de corpo consular, junto à placa de registro normal, de particular, só que nesse caso ele não colocará sobre a placa de registro, e sim na lataria do carro ou junto à placa. Esse seria o cônsul de carreira. O veículo particular é aquele que não vai se enquadrar em nenhuma das outras classificações por exclusão e cuja indicação é o veículo normal, como se diz, de qualquer um de nós que não seja especial para alguma outra finalidade. Os caracteres da placa serão na cor preta, os caracteres alfanuméricos, e o fundo na cor cinza. Isso indica que é um veículo particular. O veículo de aluguel, ele tem o fundo da placa de registro na cor vermelha e os caracteres em branco. Muita gente poderia perguntar, será que o veículo de locadora precisa ter placa de aluguel? Ou qual é a finalidade? Eu diria que a melhor forma de você entender o que é o veículo de aluguel, ele se destina ao transporte remunerado, ou de carga ou de passageiros. Então você certamente verá a placa de aluguel ou de transporte remunerado num táxi, num ônibus da rede de transporte coletivo, muitas vezes em algum caminhão, porque está indicado que aquele veículo, quando ele faz o transporte ou de pessoas ou de cargas, o faz de forma remunerada. Por que eu perguntei agora há pouco se, por exemplo, um veículo de locadora, ele não costuma ter placa de aluguel, ele tem sim uma placa particular? Porque quando você paga pela locação, você não está pagando pelo transporte, você está pagando pela posse do veículo, por ficar com ele. Ele passa temporariamente a estar sob tua posse, não necessariamente para fazer um transporte. Diferente de quando você faz o pagamento ao taxista pelo transporte realizado ou para a pessoa que fez um carreto para transportar alguma carga em seu favor, que você faz o pagamento. Então, o veículo que possui a placa com essa característica no registro como veículo de aluguel é aquele que está autorizado a fazer o transporte remunerado ou de pessoas, exemplo, os ônibus, transporte coletivo, os táxis, até mesmo agora os mototáxis, que transportam pessoas de forma remunerada, ou mesmo transporte de cargas de forma remunerada. A próxima classificação, os veículos de aprendizagem. São aqueles destinados à aprendizagem, à autoescola. Nesse caso, além da identificação trazida no artigo 154, de que deve ter uma faixa a meia altura na cor amarela e preta, com a identificação que se trata de uma autoescola, a placa de identificação do veículo será com o fundo branco e com os caracteres alfanuméricos na cor vermelha. Esse veículo ele é destinado à aprendizagem e mesmo na realização da prova prática de direção veicular junto ao órgão de trânsito, com a finalidade de obtenção da carteira de habilitação. Essa foi, portanto, a classificação trazida no artigo 96 do Código, e você, aluno, pôde perceber a importância de conhecer essa classificação, principalmente para saber o comportamento que você deve ter na condução, na utilização de cada veículo e as consequências, como eu falei, dessa classificação. Falemos agora a respeito da identificação dos veículos. O veículo ele é identificado através de caracteres gravados no seu chassi ou monobloco. Essa é uma forma de identificação física trazida no artigo 114 do Código de Trânsito Brasileiro e que, logicamente, é uma forma de você fisicamente identificar a identificação desse veículo. Também, externamente, o artigo 115 prevê que o veículo será identificado através de placas de registro. Lembrando ainda que os veículos de 2 ou 3 rodas ficam dispensados da placa dianteira e que a placa traseira, em um ou outro caso, ela deve ser lacrada na estrutura do veículo. Importante lembrar também
que o número de registro dessa placa de identificação, ela vai acompanhar o veículo desde o seu primeiro registro até a sua retirada de circulação, até a sua baixa, vedado o reaproveitamento dessa placa de registro. Ou seja, a partir do momento que o veículo está registrado, essa placa o acompanhará durante toda a sua vida até a sua destruição e baixa, mas não poderá de qualquer maneira ser reaproveitada em outro veículo. Com relação ao registro e licenciamento, vimos agora há pouco a classificação dos veículos. O registro e licenciamento dos veículos automotores elétricos, do reboque e semi-reboque, por determinação do artigo 120, o artigo 130 e o próprio artigo 140, que trata da habilitação, eles serão feitos junto ao órgão executivo estadual, junto ao DETRAN. A mesma determinação você vai encontrar no artigo 22, que é o que trata das competências do órgão executivo estadual, DETRAN. Já os veículos de propulsão humana, tração animal, eles serão, nos termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, de responsabilidade do órgão executivo municipal para fins de registro, licenciamento e eventualmente até a autorização para que você possa circular, aí sim com seu veículo de tração animal ou de propulsão humana, que são as charretes, as carroças, os carros de mão ou as bicicletas. Dicas de estudo. No assunto de hoje, é importante que, além do artigo 96 e seguintes, onde se inicia pela classificação de veículos, você veja todo esse capítulo que envolve o tratamento dos veículos, sob o enfoque do Código de Trânsito Brasileiro. Importante que você verifique também o artigo 22 e o artigo 24, onde são trazidas as competências do órgão executivo estadual e municipal, e que você verá a responsabilidade do registro e licenciamento por parte do órgão estadual para veículos automotores, reboques e semi-reboques, e no artigo 24, com relação aos veículos de propulsão humana e tração animal. Importante que você verifique também os artigos 120, 130 e 140, que trata do registro, o licenciamento e a habilitação conforme o veículo que você está se referindo. E com relação às resoluções do CONTRAN, importante que você verifique as resoluções 291 e 292 do Conselho Nacional de Trânsito, que tratam elas da homologação de veículo e também das alterações de características que podem implicar numa nova classificação dos veículos. Todo esse material de estudo você pode encontrar no site do DENATRAN, site oficial do governo, do Departamento Nacional de Trânsito, que é o www.denatran.gov.br, em legislação. Lá você encontrará todo esse material. Portanto, bons estudos.